Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso culto. 3 minutos de atraso. Espero que você não queira descontar esses 3 minutos do pregador, porque ele estava aqui. Normalmente a gente faz isso, né? Uma vez eu fui num congresso, foi 1 hora de música. E aí sobrou 15 minutos do programa para a gente pregar. Aí foi difícil, né? Pessoal, olha só, eu preparei uma mensagem de 40 minutos. Então, como pessoal do louvor, vocês vão precisar ter paciência. É difícil, né? Vamos lá, pessoal. Tem gente ainda em pé. Bom dia, irmãos. Como é que estamos? Acordados? Gente, hoje é o 2º dia do retiro! Aê, muito bom! Pessoal, deixa eu dar um aviso importante. Presta atenção em mim aqui, ó. Presta atenção em mim. Um horário que a gente separa no programa, você abre lá o seu programa ali rapidinho. Está na página 3. O horário de acordar 8 horas, estão acompanhando aí comigo? Domingo, dia 2/3. Tá, o horário de acordar 8 horas até 8h15, para você escovar seus dentinhos, lavar seu rostinho, dar um trato aí na juba. Aí, de 8h15 às 8h45, café da manhã, meia hora, suficiente aí pra gente comer numa boa, tá? Agora, o que acontece de 8h45 a 9 horas? É só 15 minutinhos, gente, de devocional. Pessoal, eu gostaria... Por que a gente coloca devocional no programa? Porque a devocional é um tempo fundamental para o cristão. É até engraçado porque no nosso horário a gente coloca a devocional... A gente colocou a devocional depois do café da manhã. Eu tinha um professor que ele falava assim, ó, no Bible, no breakfast. Sem Bíblia, sem café da manhã. Então ele colocou isso como uma norma para ele, né? Olha, se eu não ler a Bíblia, eu não tomo café. A gente não está sendo tão rigoroso assim, mas eu gostaria que depois, amanhã, se você olhar, passa aí para a página 4, segunda-feira. Olha lá, a mesma coisa, tá vendo? 8 horas acordar, 8h15, 8h45 café, 8h45, pessoal. Qual que é a ideia? Silêncio, tá? Não é pra criançada ir pro parquinho, não é pra gente ficar batendo papo lá na cozinha. A gente só tem 15 minutos para quê? Gente, não sei se vocês... estão conseguindo fazer, mas está de altíssima qualidade o material que o Yuri preparou para devocional, de altíssima qualidade. Se você não faz, você vai perder um conteúdo importante. Outra coisa interessante é que quando foi feito esse material, o Yuri, ele já sabia, então ele colocou assuntos que são estratégicos para o longo do dia, entendeu? O que a gente estuda na devocional vai ser importante, porque isso vai dar liga para as outras coisas que a gente vai usar durante o dia. Então eu quero encorajar os irmãos, amanhã, deem aquela valorizada nesse tempo devocional. Como eu faço? Normalmente eu começo com uma oração. Senhor, ilumina minha mente para eu poder entender a Tua palavra, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Aí eu fiz essa oração, abro a Bíblia, leio o material, se tem algum texto eu vou lá. Eu percebo que o Yuri até deu uma mastigada muito legal, porque a maioria dos textos ele já transcreveu, ó que belezinha. Tá fácil, tá bem fácil. Leio o material e depois eu faço uma oração. Depois eu faço uma oração dentro das aplicações dos desafios que me foram colocados. Vale a pena também um tempo de reflexão. Por exemplo, ele colocou alguns desafios, né?
3 desafios para reflexão. Como essas mensagens podem interferir em nossa oração? Como o verdadeiro evangelho pode direcionar meus planos de vida e decisões do dia a dia? E recentemente soube que um jovem se desviou dos caminhos do Senhor. Por que seus planos foram frustrados? O jovem está dizendo isso. O plano dele foi frustrado, então ele deixou o caminho do Senhor. O que você diria a esse jovem? Então, algumas coisas importantes, até em relação ao que nós vimos ontem na Missionite. Então, pessoal, são 15 minutinhos. A nossa ideia como retiro é que esses 15 minutos, de repente, você não tem esse hábito de diariamente separar um tempo para ter seu momento de devoção. A gente tem aquele sonho, aquela esperança de que o retiro te ajude a formar esse hábito. Quem aqui tem o hábito de diariamente ter esse tempo devocional? Levanta a mão. Legal, pode abaixar. Gente, é muito importante para a vida do crente desenvolver isso, pessoal. É como se eu me alimento 3 vezes por dia, no mínimo. Meu corpo físico está alimentado. Você pode notar isso ao olhar para mim. Mas é importante que você espiritualmente também esteja alimentado. E você se alimenta através desse tempo devocional. Tudo bem, pessoal? Nós queremos, como equipe, incentivar você a desenvolver esse excelente hábito do tempo devocional. Então amanhã, 8h45, até as 9 da manhã, antes do culto, silêncio, né, pessoal? A gente fica quietinho, para deixar o nosso irmão ler a Bíblia, para eu também. Hoje eu fiz a minha devocional, vim aqui para a Copa da Mamãe, fiquei ali um pouquinho, quietinho ali. Então você pode fazer com mais alguém. Eu vi ali, passando ali, tinha um quarto fazendo, não sei, algumas irmãs fazendo a devocional juntas ali. Isso é muito legal, tá bom, pessoal? Esse na verdade é uma pastoral, não é só um aviso, tá bom? Da gente ter esse tempo. O pessoal está me perguntando da foto. A foto será depois do culto, depois desse programa. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar 5 minutos para o pessoal que não está com a camisa, botar a camisa. Se você não tem camisa, não tem problema, pessoal. Sai na foto assim mesmo, tá bom? Então logo depois daqui, pessoal, olha só. Não dispersem, não saia, vou para a piscina. Não, a gente vai tirar a foto oficial, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta também. Quem tem todas as fotos oficiais? Levanta a mão, só para... Aí, legal. Eu queria louvar a Deus por uma coisa. Eu não sei se você tem acompanhado as fotos. A última que eu tenho é aquela que a gente fez com o pessoal de Amparo, com a camisa amarela, a camisa que o Gustavo está usando. Camisa bonita. Vocês podem notar que hoje a gente já é mais do que as duas igrejas juntas. Então isso é um motivo de louvor também, né? Então, agradeço ao Senhor, porque Deus tem nos abençoado nesse sentido. Outra questão importante. Olha lá, até o Jonathan está com a camisa. Levanta ele aí, olha que lindo. Olha lá, que lindo. Tá bonito, menino. Pessoal, ainda faltam pessoas a acertar a Cecília. Você precisa acertar com ela, tá? E camiseta, acertar no bom sentido, né, gente? Tá? E aí precisamos acertar com ela aí o mais rápido possível. Porque agora no fim a gente já tem que dar um cheque pro dono, né? Normalmente no hotel você tem que pagar tudo quando você sai, não é assim? Né? Você paga, você vai embora, você não deixa chegar. Aqui o pessoal liberou a gente, mas a gente já tem que dar um pagamento, então a gente precisa que você acerte, tá bom? Não vá embora sem acertar, tá certo? Isso é muito importante. Algum outro aviso? Sim, ó. O que a gente vai fazer no almoço? É muito importante. Me ajudem nesse sentido. O pessoal que vem de fora, ele vai pagar, vai pegar uma fichinha. E aí ele lá no refeitório,
eles vão entregar a fichinha e vão... Isso é para facilitar o nosso controle, tá? É só para a gente saber direitinho aí quantas refeições nós fizemos e tudo. Então a gente está querendo controlar dessa forma, tá bom? Mais algum, Cacá? Mais algum aviso? Tá tranquilo, né? Irmãos, eu queria, como pastor, dizer que esse retiro tem me trazido muita alegria. Essas informações que os irmãos têm ouvido, as mensagens do pastor João Luiz, eram coisas que ao longo desses anos a gente vai dizendo, a gente vai colocando para a igreja, mas nesses dias e nesse retiro Deus está nos dando um privilégio de focarmos nisso. Irmãos, eu tenho certeza que a nossa igreja será profundamente modificada por esse retiro, para melhor. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui como crentes mais fiéis ao nosso Deus. E Ele merece, não merece? Então vamos orar por isso. Baixe sua cabeça nesse momento. Pegue a pessoa que está do seu lado, ore com ela, para que Deus fale conosco. Tem problema, se quiser fazer dupla, trio, não tem problema. Fale, Senhor, fale conosco, continue falando conosco. Isso. Para pra gente, Márcio. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque o Senhor quer se tornar cada vez mais conhecido. O Senhor quer que prossigamos em conhecê-lo, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais queremos te servir, te adorar. Que esse seja o nosso desejo, Deus. Fala conosco essa manhã, Pai. Muito obrigada, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Nosso Deus merece ser louvado. Quem vai nos ajudar? Yuri. Bom dia, irmãos. Nós cremos em um Deus que é grande, que é poderoso, que reina sobre tudo e que é o centro do universo, né? Foi o que a nossa devocional trouxe hoje. Esse Deus que nos criou para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. Ele é o centro e nós estamos aqui como servos seus, como súditos do Rei, súditos do reino de Deus, e queremos adorá-lo. Queremos dizer que Ele é digno de glória. Nós não merecemos nada. Nós somos simplesmente beneficiados pelo seu amor,
pela sua graça, e queremos que isso resulte em louvor e glória a Ele. Ele nos abençoa para que a gente dê glória a Ele. E o que a gente vai cantar agora nessas músicas é isso: Senhor, que o seu nome seja glorificado. Vamos cantar com as nossas palmas, com a nossa voz, com o nosso fôlego. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber o louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, ao que vive para sempre, a Jesus, a Jesus. Amém. Dessa mesma linha, vamos continuar cantando que Ele é o motivo do nosso louvor, da nossa adoração. Jesus,
canção que nós aprendemos ontem com o Gerson, que fala, Senhor, é uma oração, fala, Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Nós queremos glorificá-lo, servi-lo com a nossa vida. Pedimos isso, Senhor, que a minha vida seja agradável a Ti, que os meus pensamentos, as intenções do meu coração, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, seja um louvor para Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração até os confins da terra, música tema do nosso retiro. Sempre. Vou até os confins da terra.
os confins da terra, proclamar a tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele for capaz de me amar assim, como pecador entregue ao mal, poderia mais vir salvar a mim, vou viver na cruz até o fim, vou viver na glorificar ao meu Rei amado e salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado e salvador. Nunca vi um amor igual que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei. Pra sempre. Senhor, esse culto é para Ti, isso é para a Tua glória, para o Teu louvor, porque o Senhor é o único digno de receber isso. Senhor, nos ensina mais sobre missões, sobre a pregação da Tua palavra, sobre a nossa missão, a missão que nós temos como filhos Teus. Em nome de Jesus, amém. Obrigado. Obrigado, Yuri. Obrigado, irmãos. Crianças. Obrigado. Crianças até 8 anos. Isso, muito bem. Tudo bem? Vamos lá? Não, não. Crianças até 8 anos podem vir. Vocês vão para o seu culto. Aê, muito bem. Muito bem. Crianças até 8 anos. Nós vamos orar. Heloísa, vem aqui orar para mim, por favor. Vamos orar ao Senhor. Pede pelo cultinho. Vamos lá? Oremos. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço por esse dia e pelo cultinho que a gente vai ter. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom. Podem ir quietinho, pelo cantinho lá, ó. Isso. Isso. Pose da microfonia, né? Tá bom. Pessoal, nós temos um... Tô vendo o Fabião lá fora. Fabião, bem-vindo aí, cara. Olhando para o Fábio, vamos fazer uma oração pelas nossas autoridades policiais, os bombeiros. Luan, você vem aqui orar pra gente? Sabemos que essa época de carnaval não é fácil, né? Para esses homens e mulheres que trabalham combatendo as forças do mal e ajudando pessoas. Então vamos orar por eles? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, primeiramente gostaria de te agradecer, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos aqui nesses 4 dias para te adorar, te louvar, estarmos entre irmãos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos livrou do pecado e nos tirou de toda essa bagunça que éramos escravos, ó Pai. Pai, te pedimos agora por nossas autoridades, ó Pai, guardas, policiais, bombeiros, ó Pai, que o Senhor possa estar os protegendo nesses 4 dias, ó Pai, que o Senhor possa estar dando sabedoria a cada um deles também para lidar com as diversas situações, que realmente o Senhor possa estar tocando na vida de cada um ali, que um dia eles possam
estar livres também, ó Pai, o Senhor possa dar um tempo de descanso para eles nesses dias, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te oro, amém. Amém. Obrigado, irmão. Gente, nós trouxemos, hoje quem vai ser o nosso palestrante, o pregador da manhã, é o nosso seminarista Leandro. Vem, Leandro. E sei que é um desafio para ele, nós sabemos que o Leandro é alguém que ama missões, né? Já teve a oportunidade de fazer algumas viagens missionárias, mas nós colocamos um desafio para ele, né? Aproveita aí, pega lá os professores lá, conversa com o pessoal. O tema que nós demos para ele é um tema muito difícil, né? Mas a gente sabe, ó, Leandro, a gente sabe que você vai conseguir. E também demos em cima da hora, né? Foi sexta-feira que você pegou a tarefa mesmo. Então, assim, louvo a Deus pela vida do Leandro, como ele vibra por missões. Então, a gente olha, o Leandro tem que ser um dos preletores desse retiro, né? Eu gostaria de estar orando por ele agora e depois passar a palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, pela vida do teu servo Leandro. Ó Deus, usa ele poderosamente nas tuas mãos para falar para a gente. E, ó Deus, já declaramos ao Senhor que os nossos corações, nossos ouvidos estão abertos a ouvir o Senhor. Usa o teu servo como instrumento. Fala conosco. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Quer ficar com o microfone? Ok, bom dia. Pessoal animado, pessoal meio cansado de ontem, né? Ontem foi uma noite bem impactante, Mission Night. Quero só avisar, eu estou usando o aparelho, pode ser que às vezes algumas palavras elas não saiam bem. Então tenha paciência comigo um pouquinho, tá bom? Eu encenei um espírita. Durante um tempo da minha vida, eu fui espírita. E Deus me livrou desse tempo. Eu tirei uma reflexão de ontem. O pessoal ficou um pouco assustado de ver a intensidade, né, da encenação. Lógico, eu vivi nesse meio, então para mim é muito mais fácil encenar isso. Agora, eu tirei uma reflexão. Durante anos eu vivi no espiritismo. Eu não vi ninguém com a coragem da nossa irmã que pulou na piscina ontem. Esse senso de urgência, esse senso de uma pessoa pode morrer a qualquer momento. Durante anos, ninguém me confrontou com o Evangelho. E quando nós falamos de missões, nós falamos disso. Confrontar a pessoa com o poder de Deus. Confrontar a pessoa com a salvação. Ninguém, durante anos eu vivi no espiritismo. E não foi por causa do espiritismo que a minha família talvez não tenha sido uma família exemplar. Foi por causa do nosso pecado, eu sei disso. Mas colaborou muito para isso. Por isso que o tema de missões na igreja não pode ser só um tema. O tema de missões na igreja não é um evento por ano, não é só num retiro. Missões é o sangue da igreja. Missões tem que estar pulsando na tua veia. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você tem que pensar em missões. O nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é um Deus de missões. Eu quero convidar você agora a prestar muita atenção. Ontem o professor João Luiz, ele já deu um panorama no pouco que eu vou falar hoje. Achei interessante que ele pensa, né? Eles estão pensando igual. Legal, né? O cara vem lá do seminário, né? Eu acho até que ele colou um pouco do que eu fiz aqui. Estou brincando. Nós conversamos ali, ele viu também o que eu estava preparando, ele achou legal. Então foi uma junção de pensamentos ali, de material, foi bem legal. Ele expôs muito bem ontem ali o começo de Gênesis, eu vou falar um pouquinho aqui também, mas eu quero que você note, nós não vamos conseguir pensar todos os detalhes de Gênesis, Apocalipse, mas é um panorama, aquele voo por cima, para você notar como Deus, desde a criação até Apocalipse, Deus ele lida com o quê?
Missões. Deus, Ele é um Deus missionário. Pai missionário. Deus todo-poderoso missionário. Eu sou suspeito de falar de missões, mas eu amo missões. Sabe por que eu amo missões? Porque missões está no meu sangue. É porque eu ainda vejo nações que ainda não se renderam a Deus. Essas nações não glorificam a Deus ainda. Muitas pessoas ainda não dão glória a Deus. É isso que você tem que ter em mente. Muitas pessoas estão glorificando outros deuses. E só o nosso Deus, o Deus da criação, o Deus da consumação, merece toda a glória e adoração. Nenhum outro Deus. Eu vibro por missões, porque eu quero anunciar o Deus da salvação, para que o homem glorifique a Deus com a sua vida a Deus. Eu quero convidar você, continuando a missão do Mestre. Essa missão começou aonde? Alguém pode me ajudar? Aonde começou essa missão do Mestre? Na queda? Foi na queda que começou a missão? Ali? Quero convidar você a pensar um pouquinho sobre isso. Quando você pensa em missões, deixa eu ver aqui que eu não sei mudar bem isso aqui ainda não. Aí, tecnologia. O que você pensa quando a gente fala em missões? Pessoal, tá aberto, pode me ajudar, por favor. Olha lá, grupo da Oceania, me ajuda aí. O que você pensa quando você pensa em missões? Depois eu quero a África também aí falar um pouquinho para mim. Tem a América também ontem. América não pode parar, hein? Tá certo? Depois eu quero a Ásia e também a Europa. Rápido, gente. Pensa aí. O que você pensa em missões? O que vem à tua cabeça quando você pensa em missões? Rápido. Vamos lá. Isso, um de cada vez. Vamos lá. Correr atrás, ir atrás da pessoa, isso, interesse, né? Olhar, amar a pessoa, legal. Isso é missões também. Vamos lá, Sérgio. Rapaz, a gente precisa conversar mais. Eu gosto muito, eu vibro com Paulo. Paulo tem essa coisa da guerra, estamos em guerra. E é verdade, estamos em guerra, meu amigo. A gente não está de brincadeira aqui não, é guerra, é guerra. Beleza, quem mais? Está faltando aí, só 2 até agora. Rápido, vamos lá. Legal. Sair da sua zona de conforto. Isso é fantástico. Paulo fala isso lá em Atos, né, 20. Depois a gente vai abordar um pouco esse texto, que é precioso para você. Olha só, está faltando mais aí alguém ou não? Claudete, vamos lá. A responsável, né, instrumento de Deus por eu estar aqui hoje. Isso. Legal. Missões então tem a ver com o propósito de Deus nas nossas vidas. Isso. Está faltando algum continente aqui ou não? Eu não sei, eu não conheço os grupos. Ok. Vamos lá. Você pensa em missões, você pensa em missionário. Lógico, você vai pensar no missionário. Quem faz missões? Missionário. Você pensa em missões, você tem que pensar em quê? Nações, países. Você pensa em missões, você tem que pensar em recursos, viagens, campanhas. Isso é natural. Você pensa em missões, talvez isso aqui ninguém pense assim todos os dias, com perseguição, com martírio. Missionários estão sendo mortos por defender a fé, defender o Evangelho. Não abre mão do Evangelho. Quando você pensa em missões, você pensa em miséria, fome, sofrimento. É natural você ver que vem à tua cabeça sempre o continente africano, aquela pobreza. Eu sei que o Evangelho, quando ele chega em determinado lugar, ele causa transformação. Mas não é o principal. Nós estamos falando da perdição do homem, tá bom? Mas ele causa ordem ao Evangelho. Olha só,
Oração. Como é que eu posso me envolver em missões? Tá bom? Oração, investimento, mas é tudo junto, tá? Não só oro, não só invisto. Tudo junto. Ajuda. Gente, isso é triste. Isso tem deixado a igreja engessada, a igreja fria, uma igreja que não vibra com missões. Talvez uma igreja que viva só de momentos missionários. Tempo perdido. Para que eu vou sair evangelizar? Talvez não seja um bom investimento você fazer um trabalho missionário e o retorno do trabalho missionário. Não sabemos, é Deus que dá o retorno. Eu conheço histórias de missionários que eles permaneceram no campo 10, 15 anos sem ver uma conversão. Missionário sai, o outro chega, aquele trabalho árduo daquele missionário, o outro colhe. Não sou eu quem faz a obra, é Deus. Aqui só uma frase que eu tirei de um livro muito legal, Perspectivas. Alguém pode ler para mim? Eu vou pedir bastante ajuda para o pessoal ler, por causa desse aparelhinho meu aqui que atrapalha. Rafa, lê para nós. A palavra de Deus, Bíblia, é essencial, fundamental para a evangelização mundial. Por meio dela conhecemos o plano de Deus para a humanidade. Sem a Bíblia, a evangelização do mundo seria não apenas impossível, mas também inconcebível. Ok, a palavra de Deus, na verdade, que é a Bíblia. Faltou ali uma ajudazinha. A Bíblia, então, ela é a base para missões. Por outro lado, missões é a base para a Bíblia também. Queria que você pensasse nisso. Se temos um Deus missionário, temos uma Bíblia missionária. Olha só. Missões, então, tem origem aonde? Em Deus. Missões, ele é um plano para o mundo, divino para o mundo perdido e para a glória de seu próprio nome, que é Deus. Ok? Eu quero convidar você agora, uma viagem rápida pela Bíblia. Eu quero que você preste atenção em alguns detalhes, mas a viagem é panorâmica, então é rápido, não dá para nós aprofundarmos muito em alguns assuntos. Daria aqui para discutir, eu acho que uma década do que tem aqui de detalhes dentro da Bíblia que fala sobre missões. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo que mexeu profundamente comigo. Eu leio a Bíblia e passa às vezes despercebido alguns detalhes ricos da palavra de Deus, em que Deus conduz o povo dele, em que Deus preserva vidas, em que Deus opera maravilhas, em que Deus disciplina os homens, em que Deus restaura os homens para a glória dele. Não é para a nossa glória, é para a glória dele. Acompanha comigo. Aí para dar um showzinho, né? Vamos lá, uma viagem. Deixa eu acompanhar aqui com o meu. Primeiro, eu quero afirmar para você, Deus, ele é o nosso Pai, mas ele é um Pai missionário. Você vai perceber isso na Bíblia. Deus, ele é o nosso Pai missionário. Repete comigo. Deus. Nossa, de novo. Deus. Pai missionário. Legal. Mais uma vez. Deus. Pai missionário. Legal. Vamos lá. O primeiro capítulo da nossa história, que vai de Gênesis 1 até 11, fala um pouco do começo, a história da humanidade. João, ele abordou um pouco isso ontem. Eu quero só passar por cima, pensar algumas coisas com vocês, tá bom? Vamos lá. Cheio de tecnologia, né, gente? Legal, né? Muito bom, isso ajuda o nosso visual. Olha só. Propósito de Deus, então, para o homem. O João falou isso ontem. Todo mundo junto? Dança. O homem foi criado para espelhar e espalhar o quê? A glória de Deus. Ok?
Na criação, Gênesis 1:1. Acompanha comigo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa afirmação aqui, meus irmãos, é uma afirmação de um Deus grandioso. Um Deus que ele aqui não se importou em dar detalhes. Ele simplesmente falou: eu criei. E ponto final. Eu, Deus. Talvez se você ler, abra sua Bíblia em Gênesis 1. Gênesis 1. Versículo 1. Se você colocar o versículo 2 no lugar do 1, talvez dê mais sentido na criação. A terra, porém, estava sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus cria o mundo. Talvez daria mais sentido na ideia do homem, mas não. Deus, ele cria os céus e a terra. Deus, ele sendo criador e sustentador, ele tem então jurisdição sobre tudo que ele criou. Todos têm que prestar contas para Deus. É interessante. Ele é o criador, lógico. Logo, ele manda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Muito legal isso. Deus criou todas as coisas para o seu próprio prazer e sua glória. Salmos. África. Alguém da África abre lá em Salmos para mim, por favor, e leia. Salmos 8:1. Rápido. Como é majestoso o nome de Deus em toda a terra. Ele é Deus, majestade, criador de tudo. Deus cria tudo para a sua própria glória. O mundo inteiro, então, ele está dentro da esfera do interesse de Deus. Deus de Israel, Deus do universo, antes de tudo, antes de ser o Deus da igreja, ele é o Senhor de tudo e todos. Em Gênesis 1 e 2, temos a criação do homem, que ocupa o primeiro lugar ali nos atos criativos de Deus. E Deus, ele tem uma fala muito interessante quando ele cria o homem e a mulher, né? Era muito bom. A criação era boa, mas o homem e a mulher, muito bom. E ali Deus, ele dá algumas ordens para Adão. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Resumindo, contexto social e familiar, ecológico e econômico, e o governo da terra. O homem tem que levar a glória de Deus. De que forma? A espelhar e espalhar. Aí como? Vivendo, viver e desenvolver. Você já começa a perceber na criação o processo missionário de Deus? A missão do homem era ali obedecer a Deus, simples. Não era por meio de evangelismo, nem de ter que falar nada para ninguém. Mas olha, multiplique, enche a terra. Dessa forma você vai me glorificar. As pessoas vão poder me ver. É aquilo que o João falou ontem, né? Aquela ideia do espelho. A bênção real foi estabelecida. Deus fala como vai conduzir a sua missão ali por meio da criação. A coisa ia bem, sabemos. Naquele livro Instrumentos na Mão do Redentor, logo no começo do livro ele aborda um pouco essa questão antes da queda. Eu achei muito interessante, ele fala, né? Como é que eu vou imaginar antes da queda aquela ideia de sem briga, né, aquela paz. Eu e a Márcia, por exemplo, vivendo lá no Jardim do Éden, sem discussão nenhuma, né, as meninas obedientes. Gente, ai, que bom, esse é meu sonho, né? A esposa totalmente submissa, sem problema nenhum, né, Márcia? Gente, ela é submissa, viu? Tá bom? Mas olha só, a coisa ia bem.
Gênesis 3:4, você tem o tentador, você tem a tática do tentador, e logo depois da queda, sabemos como é que foi devastado o mundo por causa da queda, a necessidade da salvação. Olha que interessante, preste atenção. No meio da desgraça, encontramos graça. Deus manifesta a sua graça abundante. 3:8, nós vamos chegar lá. Gente, eu preciso voar porque tem muita coisa. Em 3:15, nós temos ali já o proto-evangelho, que é quando Deus ele fala que pelo descendente da mulher vai ser aquele que vai esmagar a serpente. Está falando de quem? Sabemos, está falando de Jesus, lógico. Aquele que venceu, aquele que vai vencer. Só que em Gênesis 3:8, eu quero chamar ali do proto-evangelho. É quando Deus ele dá o primeiro passo missionário. A primeira ação de Deus foi ir de encontro ao homem. Olha que interessante. Ele não esperou o homem vir, o homem não ia mesmo. Olha, onde estás? Ele vai ao homem. Depois ele manda o povo sair. Mas ele dá o primeiro exemplo, ele vai. Isso me soa missões. Ali já antes, 3:15. Graça, a bondade de Deus. Deus sabia onde o homem estava, você já sabe disso também. Agora vem a questão. Será que a queda frustrou os desígnios de Deus? O que você acha? Lógico que não. De forma nenhuma. A provisão da vitória sobre o mal, ela foi prevista na promessa, ali já do proto-evangelho, de que um descendente da mulher feriria a serpente. Agora somente a restauração, a criação, o renascimento do homem, por meio da redenção, conseguida na cruz do Calvário, poderiam recapacitá-lo agora, a fim de permitir ele agora adorar a Deus de novo. O pecado contaminou a nossa adoração a Deus. O homem não é capaz mais de adorar a Deus. Saímos da queda e voamos agora para Gênesis 6, ali em Noé. Sabemos que o pecado ele causou devastou o mundo, corrupção, pecado, imoralidades. Você sabe bem dessa história, você lembra como é que a humanidade ficou depois da queda, uma desgraça, ok? Chegamos então, Gênesis 6, porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus, no meio da desgraça, mais uma vez, Ele concede graça. Ele escolhe um homem, tira esse homem, capacita ele, no meio da corrupção terrível, Deus operou com graça de novo, mais uma vez. Deus vai ao encontro do homem e capacita o homem a continuar a missão dele. Olha só, Deus continua a sua missão. Em Gênesis ele disse o quê? Para o homem sair, multiplicar, dominar a terra. De novo com Noé, Deus abençoa, sede fecundos, enchei a terra. A mesma ordem ele dá lá em Gênesis, ele dá agora também para Noé. Deus continua no domínio da sua missão. Deus é Pai, o quê? Deus é Pai. Deus é Pai. Gente, mais forte, Ele é Deus. Deus é Pai missionário. Mais uma vez, Deus continua com o propósito dele, o propósito da sua missão. Noé agora é a família missionária. Deus ele é o pai missionário, mas agora Noé é a família missionária. Olha que legal. Noé, eu coloquei ali em Gênesis 9, 24 e 25, eu não vou abordar essa linha, não vai dar tempo, mas é quando tem a maldição para Canaã, depois ele fala bendito é o Deus de Sem, aí depois você vai ver na genealogia,
como Deus cuidou dos descendentes também, Deus promoveu para os descendentes. Aqui é só um apanhadinho, tá bom? Deus, ele preserva a semente ali de Noé, a ideia da continuidade da missão, o propósito da missão de Deus vai ser cumprido. Guarda isso. Ok. Onde encontramos missões, então, até Gênesis, até esse momento? Na continuidade da missão, na bênção de Sem. Depois, todas as famílias receberão bênção do Evangelho por meio das descendências de Sem. A continuidade de encher a terra. Deus continua a missão dele. Olha que interessante. Essa frase aqui não é minha, mas é do Mauro. No tempo de juízo de Deus, Ele preserva seus escolhidos para cumprir sua missão. Legal. Em meio ao juízo, no dilúvio, Deus, ele preserva agora a semente dele para cumprir a missão dele. Temos então Deus, um pai. Temos então Deus, um pai. E temos agora uma família. Ok, muito legal. Acompanha comigo. Esse aqui é só um detalhe. Aquilo que eu falei lá de 100. Também não vou conseguir abordar esse tema. Tá bom? Opa, passei um aí. Gênesis 10, 8. Ali você tem a genealogia. Não vai dar para a gente abordar isso, mas é muito legal, gente. Se você depois, com o tempo, quiser ler, e você vai acabar achando coisas interessantes. Eu, por exemplo, li o Antigo Testamento, mas às vezes não me atentava a esses detalhes tão importantes para nós. Isso vai ajudar na nossa convicção missionária, em que vem que Deus cuida do teu povo. Olha só que interessante. Cush gerou Nimrod. Quem foi Nimrod, gente? Olha só. Fundador da Babilônia. Inimigo do povo de Deus. Lá em Apocalipse nós vemos isso também. Nimrod saiu para Síria. Edificou o quê? Nínive. Detalhe, olha a ação missionária de Deus de novo. Quem foi para Nínive? Quem? Jonas foi para Nínive. O amor e a graça de Deus se estendendo agora para os inimigos também. Olha que interessante, gente. Aí depois tem a linhagem de Sem também. O descendente haveria de gerar uma nova geração. A gente não vai ter tempo para abordar tudo isso. Chegamos agora à Torre de Babel. Mais uma vez, o povo se ajunta, o povo quer o nome engrandecido, quer chegar aos céus. Deus, ironicamente, ali ele se abaixa para saber o que está acontecendo. E Deus resolve a parada, espalhe o povo. Ainda continua a missão dele. Não quero ninguém junto. Espalhe esse povo. Que isso? O João falou bem ontem sobre isso, né? A rebelião contra a missão. Depois que não sejamos espalhados. Essa era a ideia daquele povo. O orgulho, o perigo da unidade ali em rebelião. Engrandecer o próprio nome. Isso é quebrar a missão. Porque o nome que tem que ser engrandecido, de quem é o nome? De Deus. É para Deus a glória, não para o homem. Deus intervém e aniquila a possibilidade dessa catástrofe. Muito interessante. Espalhar. Ali a confusão de línguas. Gênesis 12, 1 e 3. Chegamos agora aonde aquilo que o João falou, que não vou conseguir falar por causa do meu aparelho. É isso mesmo que vocês estão pensando, tá bom? E ele dá uma ordem para Abraão. Como ele falou ontem ali, em Abraão, a última frase é aquela que dá a intensidade, que dá a ideia da importância, né, Yuri? No hebraico, né? Isso aí. Então, o meu aparelho não permite, não dá para falar, cara. Isso, é o brr, bate aqui, não sai. Tá bom? É isso aí mesmo. Chegou nesse ponto, então, aí, entendeu? Estou fazendo línguas também. Ó, em ti serão benditas todas as nações da terra. Muito interessante. O contexto da época, você vai notar
que no Oriente Médio os deuses, eles não fizeram alianças com o povo. Lógico, deuses minúsculos. Que poder que tinha para fazer aliança com alguém? Os reis do Oriente Médio não podiam garantir suas alianças. Eles eram mortais. Esse era o contexto daquele tempo. Conteúdo da aliança. Primeiro imperativo: sai da tua terra, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sair para ser bênção. Saia da tua terra. Interessante Deus, né? Sai. Continuando a sua missão. Sair para quê? A partir de você, eu faço uma grande nação. Interessante é você ter na sua mente que Deus, ele dá essa ordem para Abraão, faz essa aliança com Abraão, mas Deus é quem age. Abraão é só um instrumento usado por Deus. Ele escolhe na sua soberania, na sua economia, usar o homem para cumprir a promessa dele. Sai. Na verdade ele fala, sai Abraão, porque eu é que vou fazer. Eu o abençoe, eu engrandeço o seu nome, para que você seja bênção para os que abençoam, maldição para os que amaldiçoam. Um instrumento de bênçãos para todas as famílias da terra. Sair para ser bênção, bênção, aqui é só repetição. Segundo imperativo, se tu uma bênção, bênção para os que te abençoam, maldição para os que amaldiçoam, benditas todas as famílias da terra. Abraão, mais uma família missionária. Primeiro, então, é Deus, Pai missionário. Segundo, missionária. Continuamos então com a família missionária. Sai, Abraão. Deus não quer nada de ajuntamento. Deus está mandando Abraão sair. Ok? Deixa eu mudar o meu aqui, senão eu vou ficar atrasado. Gênesis 12, então, encontramos uma mudança na estratégia de Deus que marca todo o restante da Bíblia. Agora ele começa a formar o povo de Deus. O povo de Deus. Deus, ele vai formar um só povo, onde a sua benevolência e restauração se manifestarão para todos os povos e para o mundo todo. A ideia do instrumento, agora, privilégio, só que também responsabilidade. Abraão tem o privilégio de ser ali o escolhido para formar a nação, mas ele tem a responsabilidade também agora. Olha um texto em Atos 3:25. Eu pedi agora para a África, quero alguém da América para ler bem alto para nós, por favor, rapidão. Um de cada vez. Alguém da América para ler o texto, por favor. Agora eu sei que o senhor sente, quando o senhor pede para alguém ler, o pessoal não lê, pastor. É muito chato isso, gente. Nós estamos falando da Bíblia, a palavra de Deus, essa que você tem acesso, essa que trouxe a salvação para você, e você fica hesitando em ler ela, meu irmão. Faça isso não. Precisava agora todo mundo levantar a mão e querer ler a palavra de Deus. É essa que você vai anunciar para as pessoas lá fora e você não quer ler aqui dentro. Que isso, gente? Gente, nós estamos falando de missões. Um Deus todo-poderoso que resgatou uma nação, que resgatou você, trouxe você aqui para preparar você, para você sair lá e falar, e você não lê a palavra de Deus. Meu irmão, quero ver agora um do América para ler. Vamos lá. Vai, Claudete. Muito bom. Em Atos já temos um relato ali da história passada, Deus de Abraão. Meu irmão, presta atenção. Deus, ele forma um povo dentre os povos. Ele tira um povo de dentro dos povos. Parece redundante, né? Mas olha, para alcançar
todos os povos. Começa agora a formação do povo de Deus. E a continuidade da missão de Deus não para por aí. Ela vai para Isaac, para Jacó, para José. José, nós sabemos a história dele. Ele foi preservado ali. Deus preservou a vida dele para a descendência continuar do povo de Deus. Deus mantém a sua missão por meio dos descendentes também. Temos um pai? E uma família? Legal. Vamos lá. Uma família missionária. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Deus, ele continua a aliança dele. Na verdade, Deus, ele repete as promessas várias vezes durante a vida de Abraão. Abraão, ele foi usado por Deus para abençoar algumas pessoas, como Ló, dos seus inimigos, intercedeu por Sodoma e Gomorra, embora Deus ainda castigasse Sodoma e Gomorra. Mas o propósito de Deus não seria esgotado na vida só de uma pessoa. Depois repetiu a mesma promessa para Isaac, para Jacó, o neto. Chegamos agora aonde? Êxodo. Moisés. Êxodo, agora nós temos uma nação missionária. Começamos com um pai missionário, uma família missionária, agora uma nação missionária. Deus, meus irmãos, Deus não, meus irmãos, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, de um Deus que operou milagres, de um Deus que livrou o povo dele, de um Deus que preservou o povo dele, de um Deus que separou o povo dele agora para quê? Vamos ver? Por meio de milagres, Deus revelou o poder do Senhor e a sua glória em toda a terra. A lei, ali com Moisés, mostrou a sabedoria do Senhor. Êxodo, interessante esse texto, abra lá para mim, Êxodo 19, 5 e 6. Ásia, já se prepara alguém para ler para mim, Ásia 19, 5 e 6. Vamos lá, rapidão, gente. Deus agora, ele separa a nação dele, ali com Moisés. Pode ler, se você já achou, pode ler. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Gente, que palavra. Deus, ele separa a nação dele agora, o povo de Deus. Para quê? Propriedade peculiar. A ideia, deixa eu passar aqui. Essa ideia do tesouro pessoal. Deus, ele separa a nação, o povo de Deus. Esse aqui é meu tesouro. E dá essa ideia que ele pode levar esse tesouro para onde ele quer. Agora Deus aí no controle, ó, tesouro de Deus. É o meu tesouro. Eu vi uma ilustração, isso daí não sei se é legal, mas é a ideia do marido com a esposa, né? A ideia é minha esposa, eu cuido dela. É o meu tesouro, né? Não sei se seria a melhor ilustração para isso, mas daria para a gente usar também. As mulheres ficaram, né, todas, nossa, eu sou o tesouro do meu marido, né? Algo distinto, separado. Deus, ele separa a nação dele agora, usado para refletir a nobreza de Deus. Deus, ele separa, mas é ele, reflexo de Deus por meio da nação. Vamos lá, gente, rapidão. De certa forma, portátil, isso que eu quis dizer. Deus, ele pode levar essa nação, esse tesouro para onde ele quer. Reino de sacerdotes. Concernente a Deus, a favor dos homens, capaz de condoer-se, estar rodeado de fraqueza, oferecer sacrifícios. Essa ideia de se intermediar, o povo tem a função de ser o sacerdote de Deus, chamado por Deus. Nação santa,
Isso aqui não lembra um texto na sua cabeça? Nação santa, sacerdócio real, a gente vai chegar lá. Faz a distinção, a separação, a esfera de sagrado. O pessoal está dando para ver aí, às vezes eu fico na frente aqui, está dando para ver? Tá? É a ideia de separação mesmo. Vamos lá, gente. Temos agora uma nação missionária. Um Deus, uma família e agora missionária. Deus missionário, uma família missionária e uma nação missionária. Meus irmãos, enquanto eu preparava esse estudo, eu vibrava com isso, vendo a ação de Deus, vendo Deus conduzindo a história para o Senhor Jesus, e a volta do Senhor Jesus, e o povo de Deus reunido, e todas as nações rendendo graças e adorando a quem? A Deus. A glória é dele, meus irmãos. Olha só, dentro dessa história, Deus ele concede vitórias para Davi. Davi, ele entendeu o porquê ele venceu Golias, deveria ser morto, para que Deus fosse conhecido. Não era para Davi. E olha só, uma nação com prosperidade. A prosperidade de Israel, do povo de Deus também. Deus também concedeu bênçãos materiais ao povo, mas não para que pudesse ter mais conforto. Aqui eu queria só lembrar você, Deus concede muitas bênçãos para você, não concede? E com certeza você está rodeado de conforto. Meu irmão, foi para isso que Deus te dá os recursos. Não é só para o seu conforto, é para você espelhar a glória dele, espalhar a glória dele por meio dos recursos que ele dá para você. Ele dá o seu sustento, é dele. O sustento vem de Deus. Olha só, e essa é a ideia mesmo, para que as nações vissem: esse povo é diferente, esse povo é abençoado por Deus, esse povo é vitorioso. Que Deus que é esse? A ideia de ser atraído para Deus. Deus vê o reflexo de, o povo vê o reflexo de Deus na nação separada, naquilo que é propriedade dele. Gente, fantástico isso. Pena que tem que ser rápido, mas é muito legal. Daniel nas covas dos leões. Eu mudo aqui, esqueço de mudar lá, né? Legal, fica perdidinho, né? Saiu da cova dos leões e ocasionou um decreto do rei. Olha só, Daniel, para mim me soa um missionário lá, né? Essa ideia de enviado por Deus. Deus foi exilado, aquela coisa toda. Eu olho para Daniel, eu vejo que nem José. José foi um missionário de Deus enviado para lá. Daniel, um missionário enviado. Não é por acaso, não. Olha só. E você sabe o que aconteceu depois? Agora, quem é a vez agora? Europa. Rapidão, Europa. Lê para mim bem alto. Quem foi engrandecido aqui? Deus. Deus vivo. Daniel cumpriu a missão dele lá. Deus foi engrandecido por meio de Daniel. Meus irmãos, vemos aqui, tem a musiquinha aí, mas não vai rolar. Israel, o povo, uma nação com uma missão. A missão de espelhar e espalhar a glória de Deus. Uma nação santa, separada por Deus, uma nação que deveria ser obediente a Deus, receber as bênçãos de Deus, proteção de Deus. Sabemos que Israel, infelizmente, ela não cumpriu na totalidade o que ela tinha que cumprir.
Mas isso não muda nada para Deus. Deus, Ele continua sendo Deus. O propósito de Deus através do seu povo. Gente, eu vou passar aqui vários slides. Eu preciso que você seja rápido. Então, de novo, Oceania, África, América, Ásia e Europa, na sequência, tá bom? Beleza? Vamos lá então, Oceania, rápido. Gente, todo mundo de pé, a gente vai ler de pé agora o texto, tá bom? Vamos lá, todo mundo em pé, rapidão. Oceania, não espere o seu amigo, você deveria pular na piscina, você tem que ser o primeiro. De novo, gente, você lendo a palavra de Deus. Para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Aonde? Todas as nações. Gente, vamos lá. Próximo. O Deus é o rei de toda a terra. Cantei louvores com harmonia. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Deus reina sobre as nações. Próximo. Isso aí, isso aí. Todas as nações. Próximo. Deixa eu mudar aqui. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Anunciem aonde? As nações, todos os povos. Deixa eu ver se tem mais um. Tem mais um agora, se pode começar. Do nascente ao poente, sobre toda a terra, seja louvado o nome do Senhor. Pode sentar, meu irmão. Você ligou? Ah, tá, senão não ia. Não, acho que não vai precisar, não. Israel, uma nação missionária para todos os povos. Meu irmão, você lê, olha, dá uma olhada aqui nesse slide. Você vai ver como Israel, o povo de Deus, ele foi conhecido, sim. Nações aqui que eles não conheciam a Deus, mas por meio do povo de Deus se tornou conhecida. Quero detalhe para esse texto aqui. Eu pensei só esse texto para a gente poder ler. Na sequência, eu não sei com qual ficou. Então, por favor. Oceania? Ah, tá bom. Tá legal. Então, alguém daqui, por favor, rapidão. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não via naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepuja em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Porque o Senhor ama Israel para sempre, e por isso te constituiu rei para executar os juízos. Meus irmãos, quem foi glorificado aqui? Deus. O nome de Deus foi conhecido para outras nações. Aliás, quem era essa rainha aqui? Rainha Sabá. Agora, um detalhe importante. Talvez você, acho que ela morava ali do lado, né? Eu acho que era perto a casa da rainha, alguma coisa assim. Transporte a sua mente para aquele tempo. Não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto, nem jegue, né? Não sei, lá de Virgem da Lapa, né, Cacá? Não sei, acho que não tinha o jeguinho lá. Ela saiu, dá uma olhada. Opa. Acho que foi automático aí, não foi não? Nem vi.
mais ou menos 2.000 quilômetros ela caminhou. Porque eis que não me contaram a metade. Se tivesse contado tudo, só metade, ela já... Eu quero ver quem é esse Deus. Eu quero conhecer quem é esse Deus. Meu irmão, minha irmã, teu vizinho está a 10 metros. Teu vizinho não tem a curiosidade de saber quem é o Deus da sua vida. Teu vizinho está a 5 metros da tua casa. Aliás, o seu colega de escola está a 1 metro. Ele não tem a curiosidade de saber a que Deus você serve. Quem é esse Jesus que salvou você? Gente, é para parar para pensar. 2.000 quilômetros, eu quero ver quem é esse Deus. Teu vizinho, teu amigo de escola, teu amigo de faculdade, não sei, frentista do posto, seja quem for a pessoa, precisa olhar para você e ver que você é diferente. Você é escolhido de Deus para espelhar, para espalhar a glória de Deus nesse mundo, para fazer Deus conhecido. Meu irmão, privilégio, mas é responsabilidade. Temos um Deus que é Pai, uma família, agora uma nação. Legal. Gênesis 12, ele mostra então que o povo de Deus, na verdade, ele tinha que ser o quê? Uma vitrine de quem era Deus. Uma vitrine, aquela exposição de Deus. Olha para mim. Esse é meu Deus, que me abençoa, me corrige, um Deus que me ama, um Deus que é próximo, um Deus que quer um relacionamento, um Deus que é meu Pai, é meu Pai. Esse lado aqui, rapidão, Êxodo 19, 5 e 6. E esse daqui agora, 1 Pedro 2, 9. Quero sair então de Gênesis 12 e decolar para a nossa situação agora. Quem é você agora? Quem é você? Rápido, gente. Antigo Testamento, povo de Deus, Êxodo 19, 5, 6. Pode ir, Gui. Amém. 1 Pedro agora 2, 9. Não, pode ser um só, pode ir. Isso aí mesmo. Ter briga para ler a palavra de Deus. Briga não, né? Meus irmãos. Oi? Ah, desculpa. Pode ir. 10. Nação santa, nação separada por Deus, povo escolhido. Nós, por meio de Cristo, nação santa, povo separado, povo escolhido. Para quê? Para quê? Pregar o Evangelho, para espelhar a glória de Deus, meus irmãos. Irmão, você não está de alegre na igreja, não é o acaso, é Deus. Deus de Gênesis, Deus de Adão, de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus do dilúvio, Deus da Torre de Babel, Deus de Moisés, nosso Deus.
quero fazer uma ponte agora também para um missionário que foi enviado por Deus, missionário especial, missionário que deu a vida dele por nós. Jesus, o Filho missionário. Pai, Filho missionário, veio para salvar, deu exemplo de missões para nós. Poderia citar no Novo Testamento Paulo, grande missionário, os discípulos, sim, mas eu foquei em Jesus, grande missionário. Jesus, o Messias missionário, aquele que foi anunciado pelos profetas, filho de Davi, raiz de Davi, aquele que veria, aquele que ia trazer paz para a nação de Israel. Israel não reconheceu, achou que havia um grande guerreiro, né? Um cara todo poderoso. Não, mas Jesus humilde. Jesus, grande missionário, meus irmãos. Olha lá, pessoas ao redor. As mulheres da sua genealogia, os magos do Oriente, o centurião romano, a mulher cananeia, os publicanos, o homem possesso, sua terra Galileia, a mulher samaritana. Meus irmãos, agora nós entendemos o propósito da grande comissão. A grande comissão lá com Abraão, mas a grande comissão agora aqui também. A ordem que Jesus deu. Ele deu exemplo. Olha, é assim que eu quero. Saiam. Saiam. Sai do comodismo. Sai do egoísmo. Você não é tudo, Deus é tudo. Seus problemas não são tudo, Deus é tudo. Deus, Ele se importa, Ele sabe de tudo isso na tua vida, mas Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem para nós, hoje, a nação santa, o povo de Deus. Meus irmãos, você consegue olhar para isso agora, aquele povo de Deus agora? Eu sou povo de Deus, eu faço parte. Mas é uma responsabilidade muito grande. A grande comissão, de novo a ordem, aquilo que o João falou ontem, né? Vão, façam discípulos de todas as nações, toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias, meus irmãos. Propósito de Deus através do seu Filho, a grande comissão. Meus irmãos, chegamos no momento agora. Pai, igreja missionária. Pai missionário. Família missionária. Nação missionária. O Filho missionário. Nós, igreja missionária. Gente, Deus respira missões. Nosso Deus é missionário. Você consegue ver isso? Você notou lá de Gênesis até aqui agora, Deus agindo, provendo, ajudando. Missões. Missão. Continuando a missão do Mestre. Continuando a missão do Mestre. Essa ideia, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, depois em toda a Judéia,
depois em Samaria, até os confins da terra. Gente, eu quero que todo mundo leia, de pé, rápido de novo. Todo mundo junto. Vamos lá. Pode sentar. Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso? Amém? Sereis minhas testemunhas em Judeia, depois em toda a Judeia, depois em Samaria e depois até os confins da terra? Tem alguma coisa errada aí, não tem não, gente? Beleza, vamos melhorar então. De novo, todo mundo em pé, todo mundo lendo esse texto agora. Pode sentar. Todo mundo concorda? Mas não melhorei aí? Não está melhor um pouco? Não? O que está errado? Ou? O que mais? Até? Mais uma tentativa, né? Tá bom? Todo mundo em pé de novo, gente. 1, 2, 3 e todo mundo! E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como e até. Pode sentar, gente. Tá certo agora? Sim ou não? Sim. Quer dar uma olhada na sua Bíblia, ver se está certo? Confere. Meus irmãos, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E não ou depois. É junto, é simultâneo, é ao mesmo tempo. Eu vi uma ilustração lá em Atos, o professor Emerson tem, da ideia de um chafariz caindo, né? Que é aquela, é aqui, é aqui, é aqui. Gente, você sabe bem disso. Missões. Deus missionário. Um povo missionário. O propósito de Deus será cumprido. Alguém pode ler para mim, por favor? depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Mais um, por favor. Meus irmãos, o propósito de Deus será cumprido. Tenha convicção disso. O propósito de Deus será cumprido. Mais um texto, por favor. Assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Amém. Meus irmãos, um pai, isso aí, muito legal. Estamos encerrando, meus irmãos. Vão. Façam discípulos. Ensinando.
Nós não podemos admitir, meus irmãos, sequer pensar em ficar parados. Nós temos um Deus Todo-Poderoso que separou o povo dele para anunciar a salvação, para que todas essas nações, todos os povos, deem glória ao único Deus, que é digno de merecer toda a glória, que é o nosso Deus. Meu irmão, aonde você está nisso? Eu quero agora que você se reúna por família. Você e sua família. Se você está sem a sua família aqui agora, se ajunte aí com alguém, tá bom? Mas eu quero aqui ser as famílias. Abra sua Bíblia lá em Atos 20. Atos 20. Você com a sua família. Se você está sem, você é um agregado aí com alguém, ou você pode ficar com seu irmão, junto com a sua irmã. Isso aí. Você e a sua família. Atos 20, a partir do verso 14. Atos 20 e 24. Eu errei. 20, 24. Atos 20, 24. Quero que você leia com o seu grupo. Amém? Todo mundo leu? Amém. Meu irmão, eu quero desafiar você agora a consagrar a tua família para o Senhor. É que você, pai, mãe, ensine os seus filhos. Que você olhe para as Escrituras e veja um Deus missionário. Meu irmão, vem aqui, Márcio, vem aqui, Elô. Minha família está aqui também. Laura, você não é minha filha, não? Ué, receba a bênção, filha. Entra aqui lá dentro. Aqui minha família está aqui. Se ela for médica, se ela for enfermeira, amém. Mas se a Laura quiser ir para o Marrocos, amém. Amém. Se a Elô quiser ir para o Chile, Uruguai, para Israel, amém, meu irmão. Amém. É para isso que eu tenho discipulado as minhas filhas, para servir o Senhor, não para ganhar dinheiro. É para isso que eu tenho ensinado as minhas filhas, para ser testemunha do Jesus que resgatou a minha vida, resgatou a vida da minha família, tem transformado a minha vida. Mas é porque Deus não está sendo glorificado entre todas as nações. E Deus, Ele merece ser glorificado entre todas as nações. Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Meu irmão, o que você tem feito com o seu dinheiro? O que você tem feito com o seu tempo? Você tem amado as pessoas? Gente, você não pode ficar parado. Você precisa se mexer. Essa mensagem, meu irmão, tem que transformar a tua vida. Você tem que sair daqui, desse retiro, convicto, com coragem, com ousadia, de proclamar Jesus, o Deus da Bíblia. Meu irmão, isso tem que causar mudança na tua vida. Sai da tua zona de conforto. Deus, Ele está mandando. Meu irmão, pode sentar, Márcia. Agora, se reúnam, cada um com o seu continente, e sereis minhas testemunhas
tanto em Judeia, como em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Gente, vão, se separem, cada um com o seu continente, rápido. Essa é a ordem do Senhor. Vão. Mande os seus filhos para outra nação. Aonde é a nação que o seu filho tem que ir? Vai Rogério, vai para uma nação, vai Elaine, vai para alguma, escolhe, vai. Vai, meu irmão. Isso aí, Deus não quer ver a igreja parada, Deus ele quer ver a igreja em movimento. Esse é o movimento, esse é o nosso Deus, ele tira você do comodismo. Vai, meu irmão. Qual é a sua nação? Isso aí. Isso aí. Espalhem-se. Isso aí. Povos, nações. Isso aí, meu irmão. Amém. Isso aí, vamos lá. Meu irmão, é o seguinte, esse é o movimento que Deus quer. Sai da sua zona de conforto. Esse é o movimento. Seu filho está onde? Nem sei. A minha filha, Laura, nem sei para onde ela foi, mas é isso mesmo. Vai, Laura. Você também saiu da sua zona de conforto. Meu irmão, é esse movimento que Deus quer na tua vida. Movimento, saia. Vai anunciar a Jesus, o Salvador, Messias, aquele que nasceu, aquele que viveu no nosso meio, aquele que cumpriu tudo o que tinha que cumprir, mas foi aquele que morreu na cruz, foi sepultado. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. E ele deixou essa ordem para nós, o povo de Deus, Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do dilúvio, o Deus da torre, o Deus de Moisés. É esse Deus que separou agora essa nação, esse povo, para fazer o quê? Para fazer o quê, gente? Leia comigo aqui. Meu irmão, quero encerrar agora. Você vai orar com o seu grupo, por nações, pelas nações, pelos países, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pelos missionários. Gaste o tempo que você quiser. Irmão, invista agora na oração. Eu quero desafiar você. Se você tem o desejo de ser missionário, se Deus toca isso no teu coração, você procura o pastor, procura a liderança. Temos trabalho, hein? Temos muito trabalho. Mas você não pode ficar parado. Você sabe como você pode se envolver em missões. Em missão. Continuando a missão do Mestre. Temos um Deus que é... De novo, temos um Deus que é... Amém. Podem orar e estamos encerrados.